Meus queridos netinhos, se eu fecho os olhos agora, consigo me ver novamente. Não mais a jovem sonhadora, mas a mulher que a vida me transformou. Vivi uma vida longa, sim, aqui em São João da Boa Vista, com dias de sol que aqueciam a alma e noites estreladas que acalmavam o coração. Experimentei a alegria de ter um lar, o amor dos meus filhos, a doçura dos meus netos. Para quem olhava de fora, minha jornada parecia plena, uma história de superação e paz. Mas, por trás do meu sorriso, do meu olhar sereno havia um peso de uma vida silenciosa, um segredo tão profundo que me acompanhou por mais de 70 anos. Esse peso não era algo que eu pudesse tocar, mas eu o sentia a cada batida do meu coração. Ele se manifestava nas noites em claro, quando a casa estava em silêncio, e as memórias vinham me assombrar. Era um nó na garganta que me impedia de desabafar. Um arrepio na espinha toda vez que uma conversa se aproximava perigosamente do meu passado. Eu tinha que ser uma atriz perfeita, meus iquaredos, mantendo uma fachada de normalidade enquanto por dentro minha alma carregava um fardo invisível, mas esmagador. Lembro-me de como o medo do fim começou a se aproximar, sutil, a princípio, como uma névoa que se adensa, cada dorzinha nova, cada tosse mais forte, cada visita ao médico. Era um lembrete de que o tempo estava escorrendo. E com essa consciência da finitude, o peso do meu segredo se tornou ainda mais insuportável. Eu não queria partir com aquela verdade enterrada, com a minha história incompleta, com a minha alma aprisionada por um silêncio que eu mesma havia construído. Aquele segredo não era apenas meu. Ele envolvia vidas, escolhas, sacrifícios. Ele nasceu de um amor proibido na minha juventude, de uma gravidez inesperada e da necessidade desesperada de evitar um escândalo familiar que, naqueles tempos, arruinaria não só a minha vida, mas a da minha mãe e de todos os meus parentes aqui em São João. Fui compelida a um casamento de aparências, a construir uma vida dupla, onde a mentira era o alicerce. Viver assim, músico Areidos, cobrou um preço alto da minha paz interior. Por mais que eu amasse meu marido e meus filhos, sempre havia uma barreira, um muro invisível, que me impedia de ser plenamente eu mesma. As pistas ocultas, as semelhanças inesperadas do meu filho com o pai biológico, os olhares curiosos e os sussurros da comunidade. Tudo isso era um lembrete constante de que a qualquer momento a farsa poderia ser desvendada. O medo da descoberta era uma tortura diária. A chegada da velhice trouxe consigo uma urgência. Eu via meus filhos já adultos, e meu primogênito, com sua pergunta, que nunca ousou fazer nos olhos. Eu precisava dar a ele a chance de conhecer sua história completa, de entender quem ele era de verdade, mesmo que isso significasse abalar seu mundo. O grito interior por libertação se tornou um clamor, um desejo de autenticidade e paz antes que fosse tarde demais. Passei anos e anos, fugindo de qualquer confronto, de qualquer possibilidade de revelação, como naquela fuga desesperada de um encontro que quase desvendou tudo. Mas agora, no fim da vida, eu não queria mais fugir. A única fuga que eu desejava era a da minha própria alma, libertando-a do peso de uma vida silenciosa. Eu precisava da coragem para dar o último e mais importante passo para, finalmente, contar a verdade, não só para os outros, mas para mim mesma, para que eu pudesse encontrar a paz verdadeira, antes do meu último suspiro. Musine tenhas, se o peso de uma vida silenciosa já me oprimia, e o medo do fim me impulsionava buscar a verdade, a minha mente não parava de revisitar um ponto crucial: as escolhas do passado. Minha juventude foi marcada por um turbilhão de acontecimentos que me forçaram a tomar decisões que, na época, pareciam ser a única saída. Hoje, com a sabedoria da velhice e o coração mais leve, eu ainda me pergunto: tudo aquilo foi por proteção? Ou eu vivi uma mentira que me aprisionou e talvez é tudo isso que o amou? A história que contei a vocês começou com um amor proibido aqui em São João da Boa Vista. Um sentimento avassalador que, na minha inocência juvenil, me cegou para as consequências. A gravidez inesperada veio como um raio em céu azul, e com ela,
O pavor do julgamento da sociedade. Naquele tempo, uma moça solteira grávida era uma desgraça, um escândalo familiar que mancharia o nome da nossa casa por gerações. Minha mãe, desesperada e com a dor da vergonha iminente, me deu um conselho que virou lei. Eu precisava ocultar a todo custo a verdade. Para ela, era um ato de proteção. Protegia a mim da condenação pública, protegia a criança de nascer sob o estigma e protegia a nossa família da desonra. E eu, com medo, ingênua e sem ver outras saídas, aceitei. Foi ali que a semente da mentira foi plantada. A solução que encontramos foi um casamento de aparências. Casei-me com um homem bom, um trabalhador que aceitou a situação, assumindo a paternidade do meu filho. Aos olhos do mundo, éramos uma família normal, um lar de aparências, mas para mim, cada passo em direção ao altar era um pedaço da minha alma que se perdia. Foi uma das minhas escolhas dolorosas, imposta pelas circunstâncias e pela pressão da família. Essa decisão, tomada sob tanto desespero, me fez viver uma vida dupla. Por fora, a esposa e mãe exemplar. Por dentro, a alma aprisionada por um segredo que precisava ser guardado a todo custo. O nascimento do meu filho foi o início dessa grande farsa. Eu o amava mais que tudo, e era por esse amor que eu continuava a viver naquela teia de enganos. A inocência do meu filho e as pistas que eu via em seus traços, que me remetiam ao pai biológico, era um tormento constante, mas o medo de desvendar a verdade ainda era maior. Hoje, olhando para trás, me pergunto: eu realmente o protegi? Ou o privei de uma parte fundamental de sua identidade? A pergunta que ele nunca ousou fazer, que eu senti em seus olhos, era o eco daquela verdade oculta. O silêncio que afasta criou uma barreira invisível entre nós, uma distância que só eu sentia. O medo do julgamento me perseguiu por toda a vida. O que as pessoas diriam? Como a sociedade me veria? Mas com a velhice, o que mais desejo é a paz no presente, a tranquilidade de uma alma livre antes de partir. E essa paz, eu sei, só pode vir com a verdade. As escolhas do passado que me pareceram tão certas para a proteção, foram também as que me condenaram a uma vida de mentira. E o preço, meus netinhos, foi a minha própria alma, que permaneceu calada por décadas. Meus netinhos, se as escolhas do passado me atormentavam com a dúvida entre proteção ou mentira, o que me dava forças para continuar, e, paradoxalmente, me prendia ainda mais ao segredo, era o meu amor incondicional pelo meu filho. Era a luz da minha vida, o motivo pelo qual eu suportava o peso daquela verdade oculta que carreguei por tantos anos, aqui em São João da Boa Vista. Desde o momento em que o segurei nos braços pela primeira vez, senti uma conexão que transcende qualquer palavra. Era um amor puro, avassalador, que me fazia querer protegê-lo de tudo, inclusive da minha própria história. Vê-lo crescer, dar os primeiros passos, aprender a falar, cada conquista dele era uma alegria imensa que por um instante me fazia esquecer o fardo que eu carregava. Eu o observava brincar, rir, e meu coração se enchia de uma ternura indescritível. Ele era um menino alegre, curioso, cheio de vida, e eu, em minha constante vigilância, me esforçava para que nada, nem ninguém, perturbasse sua inocência. Eu queria que ele tivesse uma infância feliz, sem as sombras do passado que me perseguiam. Mas, meus queridos, esse amor incondicional também era a minha maior dor, porque por trás de cada sorriso que eu lhe dava, de cada abraço apertado, havia a consciência de que eu estava lhe negando uma parte essencial de quem ele era. Ele vivia uma vida com uma verdade oculta, um pedaço da sua história, da sua origem, que eu guardava por medo, menos medo do julgamento, medo de machucá-lo, medo de destruir a vida construída na aparência que havíamos edificado. Eu sentia que, por mais que eu o amasse e o protegesse, havia uma lacuna. As pistas que eu via em seus traços, em seus gostos, em seus talentos, que me remetiam ao pai biológico, eram um lembrete constante dessa verdade oculta. Ele tinha um jeito de sorrir, um brilho nos olhos, uma paixão por certas coisas que não vinham de mim,
nem do meu marido. Eram pequenos detalhes que para mim eram como gritos silenciosos da verdade. A pergunta que ele nunca ousou fazer, que eu sentia em seus olhos curiosos quando ele me olhava com uma profundidade que parecia buscar algo mais, era um tormento. Eu imaginava o dia em que ele, já adulto, começaria a questionar, a procurar por essa peça que faltava em seu quebra-cabeça. E o pensamento de ter que encarar essa verdade, de vê-lo sofrer por uma escolha que eu fiz, me dilacerava. O silêncio que afasta era a minha prisão. Por mais que eu o amasse, não podia compartilhar com ele a minha maior angústia. A barreira invisível que o segredo criava entre nós era dolorosa. Eu queria ser completamente transparente com ele, mas o medo de destruir a sua felicidade e a paz da nossa família era avassalador. A cada ano que passava, o peso da verdade oculta se tornava mais pesado. Eu via meu filho crescer, tornar-se um homem, e a urgência de contar a verdade aumentava. Eu queria que ele me conhecesse por completo, que entendesse as minhas escolhas dolorosas, que soubesse o motivo de eu ter vivido uma vida silenciosa. Mas o medo do julgamento ainda era forte, e a busca pela paz no presente parecia inatingível enquanto o segredo persistisse. Meu amor incondicional pelo meu filho foi a minha maior motivação para proteger o segredo, mas também se tornou a razão pela qual, na velhice, eu sentia a necessidade premente de revelá-lo. Porque, no fim das contas, o amor verdadeiro exige verdade, mesmo que ela doa. E eu sabia que, para que ele tivesse uma vida plena, e para que eu encontrasse a minha paz, a verdade oculta precisava, finalmente, vir à luz, Muse netenhas. Se o meu amor incondicional pelo meu filho era a luz que guiava minha vida, a verdade, oculta que eu carregava se transformou num silêncio que afasta, numa barreira invisível, entre mim e a minha própria família aqui em São João da Boa Vista. A necessidade de manter o segredo era tão grande, que sem perceber, fui me isolando, criando uma distância dolorosa daqueles que mais amava. Lembro-me de como era antes. Minha casa vivia cheia de risadas e conversas soltas. Compartilhávamos tudo, as fofocas da vizinhança, os planos para a colheita, os sonhos para o futuro. Mas, depois que a mentira se instalou, a leveza se foi. Eu me tornei mais reservada, mais cautelosa, cada palavra que eu dizia era pesada, cada resposta calculada. O medo do julgamento e das consequências da verdade me transformou numa estrategista do disfarce, sempre atenta para não deixar escapar nenhuma pista oculta. O silêncio que afasta se manifestava de várias maneiras. Nas reuniões de família, por exemplo, eu evitava os temas que pudessem me levar a falar demais sobre o passado. Se alguém mencionava minha juventude, ou o tempo em que o pai biológico esteve por aqui, eu mudava de assunto rapidamente, com um sorriso forçado e uma desculpa qualquer. Muse parents, por carinho ou por receio, aceitavam, mas eu sentia que, a cada desvio, uma pequena rachadura se abria na nossa relação. A barreira invisível era ainda mais dolorosa com meu marido. Ele era um homem bom, que me amava e que havia assumido meu filho com dignidade. Mas eu não podia compartilhar com ele o meu maior fardo, o segredo que me corroía, as conversas íntimas, os desabafos, a cumplicidade profunda que deveria existir entre um casal, eram sufocados pelo medo de que a verdade viesse à tona. Eu o via como um estranho, mesmo dividindo a cama e o lar. E isso me partia o coração. Com meu filho, a situação era ainda mais angustiante. Ele era a razão do meu sacrifício, mas o segredo criava um abismo entre nós. Eu o amava com todo o meu ser, mas não podia ser completamente transparente. Suas pequenas perguntas sobre minhas origens, sua curiosidade inquieta sobre o passado, eram respondidas com meias verdades, com histórias que não eram totalmente completas. Eu sentia que ele, com sua intuição materna, percebia que algo estava faltando, mas eu não conseguia quebrar o silêncio que o afastava da sua própria verdade. A solidão se tornou minha companheira mais fiel. Eu me sentia isolada, mesmo em meio à minha família. As noites eram longas, cheias de insônia, com a mente remoendo o passado.
as escolhas que me levaram àquela situação. O cansaço da alma era profundo, e eu ansiava por um alívio que parecia nunca chegar. O silêncio que afasta era o preço que eu pagava pela proteção que eu achava que estava dando à minha família. Essa barreira invisível me impedia de ter relações verdadeiras e profundas, de me sentir completamente conectada. O fardo da ignorância era um peso não só para mim, mas também para o meu filho, que crescia com uma parte de sua identidade oculta. A cada dia que passava, o silêncio se enraizava mais fundo, tornando-se uma prisão sem grades, uma rotina de sacrifícios que parecia não ter fim. Eu ansiava pela paz no presente, mas sentia que ela só viria com a quebra daquele silêncio que afasta e a derrubada da barreira invisível que me impedia de ser plenamente eu mesma. Meus netinhos, se o silêncio que afasta já construía uma barreira invisível entre mim e minha família, o que mais me consumia era o medo do julgamento. Ele me perseguiu por toda a vida, uma sombra implacável que me lembrava constantemente das consequências da verdade que eu guardava no coração, aqui em São João da Boa Vista. Esse medo do julgamento não era uma preocupação vã naquela época. A sociedade era cruel e implacável com qualquer desvio das normas. Uma moça que engravidasse fora do casamento era rapidamente estigmatizada, e a vergonha recaía sobre toda a família. Minha mãe, com seu desespero em ocultar o escândalo, me ensinou cedo o preço da reputação. Eu via com meus próprios olhos como a vida de outras moças era arruinada por um erro, e o pavor de que o mesmo acontecesse comigo e com meu filho me paralisava. Eu vivia em constante apreensão. Cada visita de parentes, cada encontro na feira, cada olhar curioso dos vizinhos era um teste. Eu me perguntava: será que eles sabem? Será que estão sussurrando sobre mim? O simples pensamento de ser apontada na rua, de ter meu filho crescendo sob o olhar de condenação, era excruciante. Por isso mantive a vida construída na aparência, o disfarce de normalidade que me custava tanto, mas que parecia a única forma de evitar a desgraça pública. No entanto, com a chegada da velhice, algo começou a mudar dentro de mim. O peso de uma vida silenciosa tornou-se quase insuportável. As escolhas do passado, que eu havia justificado como proteção, começaram a parecer mais como uma mentira que havia me aprisionado. As rugas no meu rosto eram marcas do tempo, mas as cicatrizes na minha alma eram as marcas do segredo. E eu não queria partir deste mundo com essa angústia, com essa pergunta sem resposta ecoando em meu coração. O que eu mais desejava, naqueles meus últimos anos, era a paz no presente. Não a paz da ignorância, nem a paz da farsa, mas a tranquilidade de uma alma livre, desprendida do medo e da culpa. O grito interior por libertação que a velhice trouxe se tornou um clamor. Eu ansiava por poder respirar fundo, por finalmente me aceitar, por me perdoar e ser perdoada. O amor incondicional pelo meu filho era o que me dava força. Ele cresceu, um homem bom e realizado, mas com uma verdade oculta sobre sua identidade. Eu senti a pergunta que ele nunca ousou fazer, e a minha intuição de mãe me dizia que ele merecia saber. Essa necessidade de lhe dar a verdade, para que ele pudesse se conhecer por inteiro, era mais forte do que qualquer medo residual do julgamento social. A sociedade havia mudado, é verdade, mas o julgamento pessoal, o meu próprio julgamento, era o que mais me afligia. Eu queria que a revelação final trouxesse não apenas a verdade para ele, mas também a paz para mim. A paz de ter cumprido minha missão, de ter protegido, mas também de ter sido honesta no fim. O fardo da vigilância e o cansaço da alma eram imensos, e eu sentia que, para encontrar a verdadeira serenidade, antes de encontrar meu Criador, eu precisava desatar os nós daquela vida de segredos. A busca pela paz no presente era a minha última e mais importante jornada. Eu sabia que seria doloroso, que a verdade poderia ferir, mas a alternativa menos partir com o segredo intacto era ainda mais assustadora. Eu queria que a minha vida fosse um testemunho de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível buscar a verdade, e com ela, a verdadeira paz. Muse Nettinghas,
se o medo do julgamento e a busca pela paz no presente já me consumiam. A vida às vezes nos dá pequenos empurrões, quase como um convite para seguir em frente. Ao longo dos anos, apesar de todo o meu esforço para manter o silêncio que afasta, começaram a surgir pistas e dúvidas que eram fortes demais para serem ignoradas, indicando um caminho para a revelação. Lembro-me de como a verdade oculta parecia querer se manifestar por si mesma. Meu filho, já crescido e curioso, tinha uma intuição aguçada. Ele nunca me fez a pergunta direta, aquela que martelava em meu coração: Mãe, quem é o meu pai de verdade? Mas eu sentia essa pergunta em seus olhos quando ele olhava para fotos antigas, nas suas conversas sobre a árvore genealógica ou nas suas reflexões sobre características que não se encaixavam na nossa família oficial. Aki M. Snow, da Boa Vista. Ele não sabia o segredo, mas sentia que havia algo faltando, e essa busca silenciosa dele aumentava a minha angústia. Houve momentos em que as pistas se tornaram quase explícitas. Uma vez, em uma visita a parentes distantes, alguém comentou sobre a semelhança impressionante do meu filho com uma pessoa que não fazia parte do nosso círculo familiar. Meu coração disparou. Eu mudei de assunto rapidamente, mas o comentário ficou ecoando em minha mente. Seria um sinal? As coincidências eram tantas que deixavam de ser meros acasos. Aquele objeto misterioso da minha infância, que era a ligação com um passado secreto, também parecia ter um papel nisso. De tempos em tempos, meu filho o encontrava entre as coisas velhas, e eu sentia um pavor. Se ele investigasse mais a fundo, se perguntasse sobre a origem e a história que ele guardava, o enigma seria desvendado. Eu o pegava de volta, com uma desculpa qualquer, para manter o mistério. O caminho para a revelação começou a se desenhar, não por uma decisão minha, mas pelas próprias circunstâncias da vida. A velhice trouxe consigo um desejo inadiável de desvendar o destino. Eu estava cansada de viver naquela vida dupla, de carregar o fardo da ignorância e o sentimento de incompletude. O grito interior por libertação tornou-se mais forte do que o medo da verdade. Comecei a ver as dúvidas do meu filho não mais como ameaças, mas como um convite para a honestidade e para a cura. A intuição dele era um chamado para que eu finalmente me libertasse e, ao mesmo tempo, lhe desse a oportunidade de conhecer a sua história por completo. Era como se, no fim da vida, eu tivesse que cumprir uma última missão: entregar a ele a verdade que lhe pertencia por direito, mesmo que isso abalasse sua realidade. Eu sabia que a revelação final seria dolorosa, que as consequências da verdade poderiam ser duras, mas a alternativa menos partir com o segredo intacto, com o peso de uma vida silenciosa e com a pergunta "e se?" martelando em minha mente, era ainda mais angustiante. Eu precisava dar a ele a chance de se conhecer por inteiro, de preencher o vazio silencioso que eu sabia que ele carregava. As pistas, as dúvidas e a intuição dele foram o que me deram a força final. Elas me mostraram que o segredo já não era mais só meu, que a verdade estava ali, à espreita, esperando o momento certo para ser revelada. E eu, a vovó aqui, estava finalmente pronta para trilhar o caminho para a revelação, para desatar os nós que prendiam minha alma, e para encontrar a paz que só a honestidade poderia trazer. Meus netinhos, se as pistas e as dúvidas já me apontavam um caminho para a revelação, a verdade é que, com a chegada da velhice, o tempo se tornou o meu inimigo mais cruel. Eu sentia que ele escorria por entre meus dedos. Cada dia que passava era uma chance a menos de me libertar, de desatar os nós que prendiam minha alma. A urgência de falar se tornou um clamor que vinha do mais profundo do meu ser, mais alto do que qualquer medo residual. Lembro-me de sentar na varanda da minha casa, em São João da Boa Vista, com o sol se pondo e a brisa fresca no rosto, e senti o peso dos anos. Eu via meus cabelos brancos, as rugas no meu rosto, as dores nas juntas que me lembravam da finitude da vida, e pensava: como eu poderia partir deste mundo levando comigo esse segredo? Como eu poderia encontrar a paz eterna se minha alma ainda estivesse acorrentada a uma mentira? O peso de uma vida silenciosa era insuportável. As escolhas do passado
que eu havia justificado como proteção, agora me pareciam mais como uma mentira que havia me aprisionado. O amor incondicional pelo meu filho era o que me impulsionava, mas a consciência de que ele vivia uma verdade oculta, um pedaço da sua história que lhe foi negado, era uma dor constante. Eu queria que ele me conhecesse por completo, que entendesse o porquê de tudo, para que pudesse se aceitar plenamente. A barreira invisível, que o silêncio que afasta havia criado entre mim e minha família, era dolorosa. Eu ansiava por uma conexão, mês e profunda, por uma transparência que nunca tive a coragem de oferecer. O medo do julgamento que me perseguiu por toda a vida ainda existia, mas ele estava perdendo força diante da imensidão do meu desejo de paz. Meu filho, que agora era um homem maduro, ainda carregava aquela pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Eu sentia sua busca por suas raízes, por sua identidade completa, e essa intuição me dizia que ele merecia a verdade, não importa quão dolorosa ela fosse. A urgência de falar era também a urgência de dar a ele esse presente, a história completa de sua vida. As coincidências cruéis e os quase desvendamentos do segredo, que me aterrorizaram por tantos anos, como o encontro inesperado na feira, agora pareciam sinais do destino, me empurrando para a revelação. Era como se o universo estivesse me dizendo: está na hora. Não há mais como adiar. O fardo da vigilância e o cansaço da alma eram imensos, e eu precisava de um alívio. Eu queria explicar por que guardei o segredo, não para justificar, mas para que houvesse compreensão, para que meu filho e minha família pudessem ver as circunstâncias daquela época, o medo que me dominava, o amor desesperado de uma mãe que só queria proteger. A paz no presente que eu tanto buscava só seria alcançada se eu me desnudasse de todas as minhas mentiras a cada dia que passava. Sentia que a oportunidade estava escapando. A voz da vovó aqui já não era tão forte, e a energia estava diminuindo. Era uma corrida contra o tempo. O desejo inadiável de desvendar o destino se tornou o meu único foco. Eu não podia permitir que o peso do IC me acompanhasse para a eternidade. Passei minhas últimas semanas em oração, pedindo a Deus a força final para dar esse passo. Eu sabia que a revelação final seria um momento de grande dor, mas também de uma libertação imensa. A urgência de falar era o meu último ato de amor. Um amor que queria deixar um legado de verdade e paz para minha família, antes que seja tarde demais, meus netinhos. Com o tempo escorrendo por entre meus dedos e a urgência de falar, apertando o peito, eu sabia que não bastava apenas revelar a verdade. Eu precisava que vocês entendessem. Por isso, preparei o meu coração para fazer um pedido de compreensão. Explicar por que guardei o segredo por uma vida inteira. Por que vivi na sombra. Por que escolhi a mentira em vez da verdade. Lembro-me de sentar na minha cadeira de balanço, aqui na varanda em São João da Boa Vista, olhando para o céu, que tantas vezes foi testemunha do meu silêncio. Minha mente revisitava o passado, não para me culpar, mas para encontrar as palavras certas, aquelas que pudessem traduzir a complexidade das minhas escolhas dolorosas. Eu queria que vocês soubessem da menina que eu fui, inocente, ingênua, com sonhos simples que se quebraram na adolescência. O amor proibido que vivi, a gravidez inesperada, o pavor do julgamento da sociedade daquela época, menos tudo isso me empurrou para um canto. Não havia opções fáceis. Muse Quaredos era uma questão de sobrevivência, de honra. Minha mãe, desesperada com possível escândalo familiar, me impôs o silêncio como a única saída. Para ela e para mim naquele momento. Era um ato de proteção. Eu queria que vocês entendessem o amor incondicional pelo meu filho. Ele era a luz da minha vida, e cada decisão que tomei foi pensando em protegê-lo. Eu o amava mais que tudo, e a ideia de que ele nascesse sob o estigma de uma vergonha, de um erro, era insuportável. Casei-me por necessidade, construí um lar de aparências, vivi uma vida dupla, tudo para que ele tivesse uma infância normal, um nome, um lugar na sociedade. O preço da minha paz interior era alto, mas eu acreditava que a felicidade dele valia qualquer sacrifício. Eu também queria que soubessem do medo, do julgamento,
que me perseguiu por toda a vida. Não era apenas o que as pessoas diriam, mas o que elas fariam. Naqueles tempos, a condenação social podia destruir uma pessoa, uma família. Eu vi isso acontecer com outros, e o pensamento de que meu filho passasse por isso, de que ele carregasse essa mancha, me aterrorizava. Esse medo era real, tangível, e me forçava a manter a farsa. Mesmo com o silêncio que afasta, criando uma barreira invisível entre mim e minha família, as pistas ocultas, as semelhanças inesperadas, as pequenas perguntas que ele fazia, os encontros casuais que quase desvendaram tudo, menos cada um desses momentos, era um teste à minha resiliência. Eu vivia sob um fardo da vigilância constante, com um cansaço da alma que só aumentava, mas a alternativa, a de destruir a vida construída, na aparência que custou tanto sacrifício, era ainda mais assustadora. Na velhice, com um grito interior, por libertação ecoando, percebi que a verdade era inadiável para minha paz. Não por um julgamento tardio do meu passado, mas pela necessidade de desatar os nós que prendiam minha alma. Eu não estava pedindo que aprovassem minhas escolhas, mas que as compreendessem dentro do contexto da época, da minha juventude, dos meus medos e do meu imenso amor. Esse pedido de compreensão era o meu último ato de vulnerabilidade e de força. Eu não tinha mais nada a perder. Minha vida estava chegando ao fim, e eu só desejava que, ao entenderem minhas razões, vocês pudessem encontrar a paz, assim como eu estava buscando a minha. Que a verdade, por mais dolorosa que fosse, servisse não para nos separar, mas para nos unir em uma nova e mais profunda aceitação. Era meu desejo de que, ao verem porque guardei o segredo, vocês pudessem me ver por inteiro, com minhas falhas, meus sacrifícios e, acima do tudo, meu amor incondicional. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e ao mesmo tempo tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio com bisu over de pesar, e eu sei que o fim tá próximo. Mas, por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. O peso do sei, que me assombrava, estava prestes a ser substituído pela verdade. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã de uma sexta-feira de julho de 2025, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas. Apenas a verdade. Comecei do começo, do peso de uma vida silenciosa e do medo do fim que me impulsionaram. Contei sobre as escolhas do passado, se foram proteção ou mentira, e sobre o meu amor incondicional pelo meu filho, que conviveu com a verdade oculta. Falei do silêncio que afasta, da barreira invisível que ele criou e do medo do julgamento que me perseguiu na busca pela paz no presente. Expliquei como as pistas, as dúvidas e a intuição do meu filho foram um caminho para a revelação, e como o tempo escorria, revelando a urgência de falar. E então meus netinhos, com a voz embargada,
mais firme, fiz a confissão final. Eu disse a eles: meu filho, o seu pai biológico não era quem você pensava. E revelei o nome e a história, desvendando o segredo que pairava sobre a vida dele. Foi um momento de dor, sim, mas também de uma libertação imensa. A revelação final foi um ato de amor e de libertação para todos nós, ou silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Via a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito em particular empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a triste verdade revelada no fim. Nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes, expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me corroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. E que o momento, Muzi Nettinghas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse finalmente respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo, meus amados netinhos. O ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos. Sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir, a compreensão, e com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, musiquaridos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história Musinetenhas, Naui, para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos. E temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno. Um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família, mas acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim,
Que a minha história lhes ensine sobre a aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis, aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo, isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim, mas antes do PERT, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história, e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo, aquele peso de uma vida silenciosa, as escolhas dolorosas, entre proteção ou mentira, o amor incondicional pelo meu filho que conviveu com a verdade oculta, o silêncio que afasta e a barreira invisível que ele criou, o medo do julgamento que me perseguiu na busca pela paz no presente, as pistas e dúvidas que foram um caminho para a revelação, e o tempo escorrendo com a urgência de falar. Tudo isso faz parte do meu legado. O pedido de compreensão que fiz, explicando por que guardei o segredo, e a confissão final feita por amor e libertação, são as últimas peças do meu quebra-cabeça. Que o legado da minha vida seja uma jornada de autoconhecimento, de coragem para enfrentar o passado e de uma profunda aceitação. Que vocês compreendam que a vida é um emaranhado de fios, alguns brilhantes, outros mais escuros, mas é a trama completa, com todos os seus fios, que forma o belo tecido da nossa existência. Amem muito, perdoem sem limites e aceitem a vida em toda a sua plenitude. E lembrem-se da vovó, que no fim de sua vida encontrou a luz da honestidade e a paz ao finalmente compartilhar sua verdade com aqueles que mais amava. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.